Mãe, você é um peso na nossa vida, vá embora! A voz do meu filho Carlos ecoou pela sala como um raio. Eram 7 da noite, meu aniversário de 68 anos, e eu estava ali, na minha própria casa, cercada por 20 pessoas. Vizinhos, amigas da costura, a comadre Neuza, minha prima Lourdes. Todo mundo ficou congelado com os copos de refrigerante parados no ar. A Amanda, minha nora, tinha os braços cruzados encostada na parede da cozinha, com aquele sorrisinho de canto de boca. Meus netinhos, Lucas e Isabela, de 6 e 4 anos, pararam de brincar no corredor. O silêncio foi tão pesado que dava para ouvir o tic-tac do relógio da parede, aquele relógio antigo que eu ganhei do meu falecido marido em 1982. Eu senti minhas mãos começarem a tremer, mas não foi de medo. Foi outra coisa. Algo dentro de mim se acendeu naquele instante. Eu olhei para o meu filho, aquele homem de 40 anos que eu carreguei por 9 meses, que eu criei sozinha depois que o pai dele morreu de infarto quando Carlos tinha apenas 8 anos, e eu simplesmente sorri. Um sorriso calmo, quase aliviado, porque naquele momento, pela primeira vez em 3 anos, eu vi tudo com uma clareza cristalina. E eu já sabia o que ia fazer. Se você ficou até agora se perguntando como uma mãe consegue sorrir depois de ouvir isso do próprio filho na frente de todo mundo, então fica comigo, porque essa história vai te fazer repensar tudo sobre até onde devemos aceitar desrespeito em nome do amor. Você já foi chamada de peso por quem você carregou no colo a vida inteira? Já foi humilhada no seu próprio aniversário, na sua própria casa, na frente de todo mundo? Se você respondeu sim, então se inscreve no canal e ativa o sininho, porque aqui eu não conto histórias de vítima, eu conto histórias de mulheres que decidiram reagir e recuperar sua dignidade. Meu nome é Vera, tenho 68 anos, e eu preciso voltar um pouco no tempo para você entender como eu cheguei naquele momento, parada na sala, segurando um pedaço de bolo de chocolate na mão, ouvindo meu filho me chamar de peso. Eu sempre fui costureira. Comecei aos 15 anos, aprendendo com minha mãe, e nunca parei. Quando o Antônio, meu marido, morreu em 1992, eu fiquei com um filho de 8 anos e uma pilha de contas para pagar. A pensão era uma miséria, mal dava pro arroz e feijão. Foi a costura que nos salvou. Eu costurava de tudo, vestidos de festa, roupas de bebê, conserto de calça, bainha de cortina. Minha máquina Singer antiga trabalhava das 7 da manhã até meia-noite. O barulho dela virou trilha sonora da nossa vida. Teve mês que eu dormi 3 horas por noite para dar conta de todas as encomendas. Mas eu nunca deixei faltar nada para o Carlos. Ele estudou em escola particular. Pagava 350 por mês. Em 1998, imagina o que era isso para mim. Quando ele quis fazer cursinho pré-vestibular, eu paguei 800 inozários por mês durante 2 anos. Vendi até minha aliança de ouro para conseguir pagar as parcelas atrasadas. Em 2005, ele passou em engenharia civil numa federal, mas mesmo sendo pública, tinha os livros, o material, a passagem de ônibus. Eu bancava tudo. Eu lembro que ele chegava em casa reclamando que os colegas iam para barzinho, para festa, e ele não podia porque não tinha dinheiro. Aí eu fazia hora extra, pegava mais encomenda de vestido de noiva, que rendia melhor, e dava 150, 200 reais para ele se divertir com os amigos. O Carlos sempre foi um bom filho. Sério, trabalhador, estudioso. Quando ele se formou em 2010, ele me abraçou no meio da cerimônia e falou: "Mãe, tudo o que eu sou, eu devo a você." Eu chorei tanto naquele dia que molhei a gola do vestido bege que eu mesma tinha costurado para a ocasião. Ele conseguiu emprego bom, ganhava bem e começou a me ajudar. Todo mês ele colocava 600, 700 reais na minha conta. "Para a senhora descansar um pouco, mãe", ele dizia. A gente era só nós dois no mundo. Domingo a gente almoçava junto, assistia Fantástico no sofá, comendo pipoca. Ele me ligava todo dia às 7 da noite, religiosamente. "E aí, mãe, como foi o dia?" Era meu filho, meu amigo, minha companhia. Mas então veio a Amanda. Ele conheceu ela num evento de trabalho em 2015.
Amanda tinha 28 anos, era arquiteta, família de dinheiro, morava num apartamento que o pai tinha comprado para ela no Morumbi. Na primeira vez que ela veio almoçar aqui em casa, eu percebi aquele olhar. Ela olhou para minha casa, para os meus móveis simples, para o sofá de chenille surrado, para a mesa de madeira que eu comprei em 1985 e senti ela me julgando. Mas ela sorria. Ah, ela sorria muito. Que casa aconchegante, Dona Vera, ela disse. Mas o tom era outro. Nos meses seguintes, as visitas do Carlos começaram a diminuir. Primeiro era: mãe, não vou poder ir domingo. A Amanda quer que a gente vá no sítio dos pais dela. Depois: mãe, a gente vai viajar no feriado. Depois: mãe, a gente está muito cansado para sair. As ligações das 7 da noite viraram 3 vezes na semana. Depois, uma vez. Quando eles casaram em 2016, eu vendi a casa onde eu morava desde 1989, uma casa simples de 2 quartos em Vila Matilde, por 187 mil. E dei 90 mil para o Carlos de presente de casamento. Pro começo de vocês, eu disse. A Amanda me abraçou, mas foi um abraço rápido, gelado. Obrigada, sogra, ela sussurrou no meu ouvido. Mas não precisava se desfazer da sua casa. Mas precisava, porque eu queria que meu filho tivesse o melhor. Com o dinheiro que sobrou, 97 mil reais, eu comprei um apartamento pequeno de 1 quarto em Penha, quitadinho no meu nome. Guardei 45 mil reais em poupança. Era minha reserva de emergência, minha tranquilidade. Continuei costurando, mas com mais calma, só bordados finos, enxovais de bebê, que rendia melhor e cansava menos. Em 2018, Amanda engravidou. Eu fiquei tão feliz, meu primeiro neto. Lucas nasceu em janeiro de 2019 e eu pedi para ficar com ele alguns dias da semana para ajudar. Não precisa, sogra, Amanda falou. Eu vou contratar uma babá. Babá. Como se eu fosse incapaz de cuidar do meu próprio neto. Eu só consegui ver Lucas umas 3 vezes no primeiro ano de vida dele. Sempre tinha desculpa. Ele tá dormindo. Ele tá doente. A gente vai viajar. Em 2021, nasceu a Isabela. Mesma coisa. Eu quase não via meus netos. Foi em 2022 que começou o verdadeiro problema. Carlos me ligou dizendo que eles queriam comprar uma casa maior, que o apartamento de 2 quartos estava apertado com 2 crianças. Mãe, a senhora não consegue me emprestar uns 50 mil? É só para completar a entrada. A gente paga em 1 ano. Eu tinha 62 mil na poupança naquela altura. Hesitei, mas era meu filho. Transferi 50 mil. Ele assinou um papel dizendo que era empréstimo, com promessa de devolução em 12 meses. Passou 1 ano. Nada. Quando eu cobrei, ele falou: mãe, tá difícil, as crianças, as contas. Mais 6 meses. Eu cobrei de novo. Dessa vez foi a Amanda quem atendeu. Dona Vera, a senhora não tem paciência? A gente tá pagando a casa. Mas eu não tinha pedido nada. Eu só queria meu dinheiro de volta. Foi aí que tudo mudou de verdade. Carlos parou de me ligar. Quando eu ligava, ele atendia seco, rápido. Tô trabalhando, mãe, a gente fala depois. Depois nunca chegava. Eu ia até a casa nova deles, aquela casa linda de 3 quartos em Tatuapé, e a Amanda abria a porta com cara de poucos amigos. Não avisou que vinha, sogra? Como assim eu precisava avisar para ver meu filho e meus netos? Uma vez, a Isabela veio correndo me abraçar e a Amanda puxou ela pelo braço. Cuidado, filha, a vovó tá com roupa suja de costura. Minha roupa não estava suja. Eu sempre me arrumava para ir lá. Mas aquilo me cortou. Os meses passaram. 2023 inteiro eu mal vi os netos. O Carlos me tratava como se eu fosse uma estranha. Nas poucas vezes que ele aparecia aqui, era rápido, formal. Sentava na beirada do sofá, não comia nada, falava de trabalho. Amanda nunca mais veio. As crianças, então, nem se fala. No começo de 2024, eu comecei a perceber coisas estranhas. O Carlos comentou, sem querer, que eles tinham reformado a casa. Piscina nova, churrasqueira, deck de madeira. Eu vi fotos no Facebook da Amanda.
Devia ter custado uns 80 mil reais, 100 mil reais. Mas o meu dinheiro? Nada. Em março, eu descobri que eles tinham comprado um carro novo, um SUV importado. Aquilo me doeu fundo. Eles tinham dinheiro para tudo, menos para me pagar. Mas eu não falei nada. Eu engoli. Porque era meu filho, e eu não queria brigar. Talvez as coisas melhorassem. Aí chegou dezembro. Meu aniversário é dia 15 de dezembro. Eu fiz 68 anos. Eu organizei uma festinha simples aqui no meu apartamento. Convidei as vizinhas, a prima Lourdes, a comadre Neuza, algumas clientes antigas da costura. Fiz brigadeiro, beijinho, cachorro-quente, salgadinho frito. Enchi a mesinha de doces. Coloquei toalha de renda branca que eu mesma bordei. Fiz bolo de chocolate, porque sempre foi meu favorito. Eu liguei para o Carlos uma semana antes e convidei. Vai ser aqui em casa, dia 15, às 6 da tarde. Nada demais, só umas pessoas. Ele hesitou. Vou ver, mãe. No dia 14, eu liguei de novo. E aí, filho, vocês vêm amanhã? A gente vai, mãe, ele respondeu, meio seco. 6 da tarde do dia 15, a casa estava cheia. Umas 20 pessoas. Todo mundo conversando, rindo, comendo. O cheiro de salgado frito ainda estava no ar. 6h30, o Carlos chegou. Sozinho. Cadê a Amanda e as crianças? Eu perguntei. Elas vêm depois, ele disse. Ele cumprimentou todo mundo, mas estava tenso. Pegou um refrigerante, ficou quieto num canto. 7h, a Amanda chegou com Lucas e Isabela. As crianças correram para mim. Vovó, vovó! Eu abracei eles, beijei, peguei a Isabela no colo. Ela estava toda animada. Vovó, seu bolo é de chocolate? É, minha linda, eu falei. A Amanda ficou parada na porta da sala, de braços cruzados, olhando para o celular. Eu servi bolo para todo mundo. Cantamos parabéns. Eu apaguei as velhinhas. Estava tão feliz. Fazia meses que eu não via meus netinhos. Eles estavam comendo bolo, brigando para ver quem comia mais brigadeiro, correndo pelo corredor. Crianças sendo crianças. A Isabela tropeçou e derrubou um copo de suco na toalha da mesa. Não era nada. Eu já ia pegar um pano para limpar. Foi aí que a Amanda veio com tudo. Isabela, cuidado, você é uma peste mesmo. A menina começou a chorar. Eu peguei ela no colo. Calma, filha, não foi nada, a vovó limpa. A Amanda veio e arrancou a menina dos meus braços. Eu cuido da minha filha, dona Vera. O tom dela era de gelo. As pessoas começaram a olhar. Foi aí que o Carlos veio. Mãe, a senhora não consegue controlar as crianças? Eles ficam muito agitados aqui. Eu fiquei confusa. Filho, eles são crianças, é normal. Ele bufou. Pois é, mãe, mas sempre é assim quando eles vêm aqui. É muito bagunça, muito açúcar, muita coisa. A gente não aguenta mais. Eu senti meu coração acelerar. Como assim, Carlos? Eles mal vêm aqui. Exatamente, a Amanda soltou, ainda segurando a Isabela. Porque quando vem, é isso, estresse. O Carlos olhou para mim, e eu vi nos olhos dele algo que eu nunca tinha visto. Raiva, cansaço, desprezo. Mãe, ele falou mais alto. A verdade é que a senhora é um peso na nossa vida. Tá sempre cobrando, sempre querendo atenção, sempre ligando, sempre aparecendo sem avisar. Eu não conseguia acreditar. Todo mundo na sala parou de falar. O silêncio cortava. Carlos, o que você está dizendo? Eu sussurrei. Ele deu 2 passos na minha direção. Eu tô dizendo que a gente cansa, mãe. A senhora é um peso na nossa vida. Vá embora, ele gritou. Gritou mesmo, na minha cara, no meu aniversário, na minha casa, na frente de 20 pessoas. Eu olhei para ele, olhei para o meu filho, aquele homem que eu carreguei, que eu criei sozinha, que eu vendi minha aliança de casamento para pagar cursinho. Aquele homem que eu dei 90 mil reais de presente de casamento. Aquele homem que nunca me pagou os 50 mil reais que prometeu devolver. Eu olhei para Amanda, encostada na parede, sorrindo. Eu olhei para os meus netos, confusos, assustados.
Olhei para as minhas amigas, de boca aberta, chocadas. A comadre Neuza tinha lágrimas nos olhos. A prima Lourdes levantou da cadeira, indignada. Carlos, isso é um absurdo! Ela começou a falar. Mas eu levantei a mão. Tá tudo bem, Lourdes. Eu falei, calmamente. E aí eu sorri. Sorri olhando para o Carlos. Sorri de verdade. Porque naquele momento eu senti uma coisa que eu não sentia há muito tempo. Liberdade. Tá bom, filho, eu falei com a voz firme. Obrigada por me dizer o que você pensa. Agora eu sei exatamente o que fazer. Eu me virei, peguei minha bolsa, peguei meu celular e liguei, na frente de todo mundo. Alô, doutor Henrique. Aqui é a Vera. Desculpa ligar no sábado à noite, mas eu preciso. Segunda-feira de manhã, primeira coisa, eu quero vender meu apartamento. Sim, o de Penha. Isso mesmo. E quero o contrato de empréstimo do meu filho na minha mão. Tudo certinho, registrado em cartório. Segunda, 9 horas. Pode ser? Perfeito. Obrigada. Desliguei. O Carlos tinha ficado branco. Mãe, o que a senhora está fazendo? Eu olhei para ele. Desobstruindo a vida de vocês, filho. Vocês disseram que eu sou um peso, então vou tirar esse peso. Peguei minha bolsa, peguei o casaco. Agora, por favor, saiam da minha casa. Todos vocês. Apontei para a porta. Amanda abriu a boca, mas não saiu nada. Carlos ficou ali, parado, em choque. Mãe, saiam! Eu falei mais alto, e eles saíram. Levaram as crianças que choravam. Saíram. As pessoas ficaram comigo. Ninguém foi embora. A comadre Neuza me abraçou. Vera, eu sempre achei que aquela mulher não prestava. A prima Lourdes tremia de raiva. Seu filho virou um monstro. Mas eu estava calma. Pela primeira vez em anos, eu estava em paz. Naquela noite, eu não dormi. Fiquei pensando, planejando. Doutor, Henrique era o advogado que tinha cuidado da venda da minha casa antiga e da compra do apartamento. Homem sério, competente. Segunda-feira, às 9 horas da manhã, eu estava no escritório dele. Eu contei tudo. Mostrei o contrato de empréstimo dos 50 mil reais que o Carlos nunca pagou. Mostrei as mensagens cobrando. Doutor Henrique balançou a cabeça. Dona Vera, a senhora tem direito de cobrar isso judicialmente, mas a senhora tem certeza? Absoluta, eu respondi. Naquela mesma tarde, eu coloquei o apartamento à venda. Um corretor conhecido colocou o anúncio. Em menos de uma semana, apareceu um comprador. Ofereceu 215 mil reais, à vista. Eu aceitei na hora. Enquanto isso, Dr. Henrique enviou uma notificação extrajudicial para o Carlos, cobrando os 50 mil reais com juros e correção, dava 68 mil reais. Prazo, 15 dias. Passaram-se 2 dias do meu aniversário. Era terça-feira, 17 de dezembro, umas 10 da manhã. Bateram na minha porta. Fui abrir. Era o Carlos, sozinho. O rosto dele estava cinza, olhos vermelhos. Ele tinha chorado. Mãe, eu preciso falar com a senhora. Eu deixei ele entrar. Não ofereci café. Não ofereci nada. Ele sentou na beirada do sofá, aquele mesmo sofá onde ele costumava se sentar para assistir Fantástico comigo. Mãe, pelo amor de Deus, cancela isso. Eu não tenho 68 mil reais agora. A casa, as reformas, o carro. A gente está apertado. Eu cruzei os braços. Você deveria ter pensado nisso antes. Mãe, eu errei. Eu sei que eu errei. Mas foi o estresse. Foi a Amanda. Ela bota pilha. Ela fala mal da senhora. Então você é um homem de 40 anos controlado pela esposa? Eu cortei. Ele abaixou a cabeça. Não é isso. Então o que é, Carlos? Fala pra mim. Porque você me chamou de peso. Na minha cara, no meu aniversário, na frente de todo mundo. Você me humilhou. E pior, você deixou seus filhos verem você humilhando a própria mãe. Ele começou a chorar. Chorar mesmo, com soluços. Mãe, me perdoa. Eu não sei o que deu em mim. A Amanda fica no meu ouvido, dizendo que a senhora é pegajosa,
que a senhora cobra demais, que a senhora quer controlar nossa vida. E eu sou fraco. Eu cedi. Eu sentei na poltrona na frente dele. Carlos, eu não quero controlar sua vida. Eu só queria ser mãe. Só queria ver meus netos. Só queria que você lembrasse que eu existo. Mas tudo bem. Você deixou claro que eu sou um peso. Então agora você vai ser livre. Mãe, a senhora vai vender o apartamento? Eu olhei para ele. Já vendi. Fecha na sexta. O queixo dele caiu. O quê? Eu vendi R$ 215 mil à vista. E no sábado eu vou embora. Para onde? Portugal. Silêncio. Ele arregalou os olhos. Portugal? Isso mesmo. Eu tenho uma prima lá, a Beatriz, que mora em Porto. Ela me convidou faz tempo. Eu sempre quis ir, mas nunca fui porque não queria te deixar. Mas agora eu não tenho mais motivo para ficar. Carlos levantou desesperado. Mãe, não faz isso! E os netos? E eu? Os netos vão crescer achando que a vovó é um peso. E você? Você vai viver a vida livre que você disse que queria. Eu levantei também. Agora, por favor, vá embora. Eu tenho muita coisa para fazer. Ele ficou ali, parado, sem ação. Mãe, e o processo? Os de 68 mil? Eu peguei meu celular, abri o app do banco, mostrei para ele. Transfere agora. Eu cancelo o processo. Ele ficou olhando a tela. Ele não tinha. Claro que ele não tinha. Mãe, eu não tenho. Então, o doutor Henrique vai tomar as providências legais, penhora de bens, o que for necessário. Deixei ele na sala e fui pro quarto. Ele ficou ali mais uns 5 minutos, depois bateu na porta do quarto. Mãe, eu vou conseguir o dinheiro, me dá um mês. Eu abri a porta. 2 semanas, ou o processo continua. Ele assentiu e saiu. Eu vendi o apartamento na sexta, dia 20 de dezembro. No sábado, Carlos depositou R$ 68 mil na minha conta. Não sei como ele conseguiu, se vendeu o carro, se pegou empréstimo, não sei. E eu não quis saber. No dia 22 de dezembro, eu embarquei para Portugal. Sozinha. Com 2 malas, R$ 283 mil na conta e um coração finalmente leve. A prima Beatriz me recebeu no aeroporto do Porto com um buquê de flores amarelas. Vera, bem-vinda ao recomeço, ela gritou. E foi um recomeço. Hoje, 1 ano depois, eu moro num apartamento de um quarto em Matosinhos, pertinho da praia. Eu acordo de manhã, abro a janela e sinto o cheiro do mar. Vou caminhar na orla todo dia. Faço bordados para uma loja de artesanato portuguesa. Vendo lenços, toalhas, guardanapos bordados à mão. Ganho bem. Tenho amigas novas. A Beatriz me apresentou para um grupo de brasileiras que moram aqui. A gente se reúne toda semana. Jogo buraco toda quinta-feira com elas. Vou ao cinema. Leio livros na biblioteca da cidade. Sou feliz, livre, leve. O Carlos me ligou umas 20 vezes nos primeiros meses. Eu não atendi. Depois ele mandou mensagem. Muitas. Pedindo desculpas. Dizendo que se separou da Amanda. Dizendo que os netos perguntam por mim. Dizendo que ele errou. Eu respondi uma única vez. Carlos, eu te perdoo. Mas eu não volto. Você me ensinou que eu não preciso aceitar desrespeito de ninguém, nem de quem eu amo. Cuida dos seus filhos e ensina para eles que respeito não se implora, se conquista. Ele não respondeu mais. Eu não me arrependo. De jeito nenhum. Ainda dói? Dói. Às vezes eu vejo uma criança parecida com o Lucas ou a Isabela e meu coração aperta. Mas eu sei que eu fiz o certo, porque eu recuperei a coisa mais importante que existe, minha dignidade. Eu não sou peso, eu não sou estorvo. Eu sou uma mulher que trabalhou a vida inteira, que criou um filho sozinha, que deu tudo de si. E que decidiu, aos 68 anos, se escolher. E pode acreditar, nunca é tarde. Se esse relato tocou seu coração, se você também acredita que nunca é tarde para se escolher, deixa um comentário contando de onde você está assistindo. Escreve também o que você sentiu ouvindo essa história. Me conta, você já precisou impor limites com quem você ama? E se essa história te fez refletir,
deixa seu like e se inscreve no canal para continuar acompanhando histórias reais de mulheres que escolheram sua dignidade. Porque aqui a gente não conta história de vítima, a gente conta história de recomeço. Um abraço de Matosinhos, Portugal. E lembra, você é mais forte do que imagina. Respeito não se implora, se conquista ou se abandona. E eu escolhi abandonar o que me fazia mal para abraçar o que me faz bem. Você também pode.